Está no ar mais um BRZ Podcast, episódio número 3. Eu, André Dueck, Carolina Lara, apresentando aqui o podcast de empreendedorismo, de inovação, de branding, de liderança e outros assuntos de brasileiros que fazem sucesso ao redor do mundo. E hoje nós temos um convidado mais do que especial, ele que chegou do aeroporto, veio direto aqui prestigiar o OneBRZ Podcast em Miami. Muito bem-vindo, meu amigo João Cordeiro. João Cordeiro, a Carol que teve a oportunidade já de conhecer um pouco o João. Eu conheço o João há um pouco mais de tempo do que a Carol, há 35 anos, né, João? Não vamos entregar a nossa idade, mas seja bem-vindo. João, daqui a pouco eu vou fazer a tua apresentação formal aqui, a Carol também. E eu queria, para você que chegou de Marte hoje, não conhece, nunca ouviu falar de João Cordeiro, você chegou de Júpiter, está aterrissando aqui na Terra. João Cordeiro é psicólogo, formado pela PUC, pós-graduado em marketing pela ESPM, tem 42 cursos de especialização nos Estados Unidos e Suíça, Não está nos Estados Unidos só a passeio não, viu? De vez em quando ele vem aqui passear de moto pelas estradas, mas esse papo fica para um próximo podcast. Tem 37 anos de experiência profissional como consultor, conselheiro e palestrante em idiomas português, inglês, espanhol e outras línguas que eu sei também, que ele não quis colocar aqui na biografia. Observe, estude e pesquise o conceito de accountability. Se você nunca ouviu falar dessa palavra, desse conceito, daqui a pouco o João Cordeiro vai explicar, ele que é o embaixador da accountability no Brasil. E os seus impactos positivos nas empresas, ele que faz isso há 22 anos. Sua abordagem sobre o painel do líder accountable é única no mercado e está baseada no estilo de liderança do executivo brasileiro. Sua leitura sobre a liderança accountable foi compartilhada em 4.000 apresentações do Brasil. Uau! 4.000 apresentações, acho que eu nunca assisti nem 10% disso, João. Precisa mandar para mim o link depois. E nos 17 países em que apresentou, tem que ser 18, hein? 18º, depois a gente fala sobre isso também para ter um pouquinho de sorte. E finalizando, João já escreveu 2 livros, Accountability e Desculpability. Essa palavra eu não achei no dicionário, também você vai explicar para a gente, João. Venderam juntos mais de 70 mil exemplares e tem um terceiro livro sendo lançado esse ano sobre cultura de pensamento de dono. Irá ao mercado no primeiro semestre, na verdade, segundo semestre desse ano. João, isso. Seja bem-vindo. A Carol tem uma série de perguntas, mas primeiro a gente queria agradecer você por estar aqui, nosso convite, e depois a gente vai falar também por que você está aqui, né? O OneBRZ Talks. A gente vai emendar aí o OneBRZ Podcast e o OneBRZ Talks. Obrigado, João. É um prazer. É um prazer estar aqui com vocês. Muito, muito orgulho de ver o trabalho que vocês estão fazendo, André. Eu que acompanhei sua trajetória desde lá de cedo, no começo da Fora. Eu conheci o André recém-promovido. Ele tinha sido office boy antes, ele estava lá na área financeira da Fora. Desde essa época? Faz uns... Eu tinha 2 anos de idade. Que legal. E de lá para cá a gente não perdeu o contato. Apesar da gente ter gerações diferentes, a gente tem almas parecidas e que se identificam com os mesmos valores, com as mesmas crenças. E para mim, eu fico muito orgulhoso de saber onde você chegou e o quanto que você trabalhou para estar aqui. Graças a você, o João, que é meu guru da vida. Você que não conhece, depois pesquisa aí João Cordeiro. E por falar em pesquisa e curiosidades, a Carol tem 50 perguntas. Pode começar com a primeira pergunta, Carol, aquela básica, né? Quem é João Cordeiro, Carol? Pergunta aí pro pessoal saber quem é esse rapaz aqui tão inteligente que está com a gente hoje. Não, eu acho que a primeira é sempre escutar quem você é, do seu ponto de vista. Ok. E depois eu acho que, antes da gente começar qualquer conversa, explicar o que é accountability, desculpability, para a gente poder... Na minha percepção. Na sua percepção, para a gente poder fazer as outras perguntas em cima disso. Tá bom. Bom, eu tenho 64 anos e eu tive sempre uma paixão por motocicleta a vida toda. E desde os 15, 16 anos eu tinha um sonho de atravessar os Estados Unidos de moto. E quando eu cheguei na faculdade, eu comecei, junto com o estudo, a trabalhar como garçom, juntei um dinheiro. E no 4º ano eu resolvi fazer um sonho e realizar esse sonho, e meus pais me apoiaram, né? Eu tranquei a matrícula e vim para Los Angeles, comprei uma moto e comecei uma moto usada. E comecei a atravessar o país, subindo primeiro ali pela Califórnia, Highway 1, parando em todas as universidades que eu gostaria de ter estudado, mas que eu não tinha dinheiro para estudar. A primeira que eu parei foi UCLA,
depois foi o CSC em Santa Cruz, depois Berkeley em São Francisco, e assim foi indo. Até eu chegar em Camden, New Jersey, numa universidade muito conhecida da região. E antes do 11 de setembro, acho que é importante dizer isso, era outro país, né? Você chegava e entrava na universidade e ficava assistindo aula. Eu chegava a várias, assistia um dia, dois. Quando a aula era legal, eu ficava uma semana, né? Nossa! Teve uma que eu fiquei quase um mês, para falar a verdade. E... Escondido. Não, ficava lá, às vezes... Ninguém perguntava nada, né? Ninguém perguntava nada, às vezes chegava são enormes, né? Os auditórios são enormes, não tem São como enormes. saber. Às vezes chegava o professor e falava assim, você não está na minha turma, né? Eu falei, não, eu estou aqui atravessando um país, tal, conhecendo sua aula. Ele, seja bem-vindo. Eles gostavam. E dormia em corpo de bombeiro, que também é uma coisa que pouca gente sabe dessa época dos Estados Unidos. Você chegava no corpo de bombeiro e falava, olha, eu estou crossing country, você tem uma cama aí? Sempre tinha. Claro, quando estava lotado, eles falavam, não, está full hoje. Mas quando não estava, além de dormir, eles faziam café da manhã. Nossa, eu nunca escutei falar disso. Que legal. É muito legal. É uma época antiga, onde a rede de Motel Six, Ainda chamava tem. Six, porque custava $6. Nossa. Faz tempo então, João. Faz, cara. Não entrega, João. Eu parava num posto para tomar um café da manhã com 99 centavos de dólar, era um American Breakfast, né? Nossa. Café, suco de laranja, 2 ovos mexidos. Isso que ano, João? 82, 83. 40 anos atrás. 40 anos atrás. E pude conhecer um americano completamente diferente que a gente conhece hoje. Hoje a gente conhece os americanos de grandes cidades, mas eu conheci americanos do interior que consertaram minha moto de graça. Americano que voltou 60 quilômetros para devolver um macacão de chuva que eu tinha cruzado com ele, o meu caiu, ele foi atrás de mim para devolver. Que legal. É uma outra realidade, né? Esse país é muito, muito, muito interessante. Bom, mas aí quando eu voltei, eu vendi a motocicleta em Nova York, peguei o dinheiro, comprei um bilhete para a Europa, fiz a mesma coisa lá, só que de trem. E aí eu não dormia em corpo de bombeiro, mas eu dormia dentro do trem. Eu chegava numa estação, para onde vai esse trem? Roma. Quanto tempo demora? 4 horas? Não, é muito curto. Dá um mais longo. Tem algum com outras paradas? Tem um mais longo? Tem, um que vai para Brindisi. Brindisi é o sul da Itália, lá na bota, né? Ótimo, é esse mesmo que eu quero. Eu economizei um hotel. Você não ia para Roma? Não, me dá esse aí, tá ótimo esse. E aí eu dormia lá e... Economizava. Mais 5 meses lá dormindo em trem e visitando também universidades. Quando eu voltei para o Brasil, estava claro para mim o que eu queria fazer. Eu não queria ser um psicólogo clínico, eu queria trabalhar com educação corporativa, com cultura, com treinamento de pessoas. E que aí, não era comum na época. Não. Só para lembrar. E por que o corporativa se você não estava visitando empresas e sim? Mas eu assisti palestras de professores que eram consultores. Eu assisti muita gente falando das dificuldades de gestão, de liderança. Não existia... A palavra cultura estava começando a surgir aqui nos Estados Unidos. Ela foi introduzida em 1962 pelo Edgar Schein, mas em 80 já estava começando a se falar. Bom, enfim. Aí eu voltei com essa ideia. Eu aluguei uma linha telefônica, né? Na época você alugava, porque custava $2.500. Não tinha celular, né? Não tinha. Fixo. Comprei uma secretária eletrônica, gravei lá um áudio, liga aqui, deixa seu recado, mandei fazer cartões e botei na minha meta na cabeça que eu tinha que distribuir 10 cartões por dia e eu ia lá com os amigos e tal. E como eu tinha sido garçom, alguns amigos me conheciam porque eu tinha os atendido e atendia bem, né? Até achava que atendia bem. E tinha um deles que estava montando uma rede montando um restaurante, isso era em Campinas, eu fiz a faculdade lá. E ele falou, olha, João, vem treinar aqui a nossa equipe. Eu gostava do treinamento, do atendimento que você dava, né? E eu fui, a gente desenhou ali uma proposta, negociamos e chegamos que tinha que ser 1 ano de contrato. E era assim, meu primeiro contrato, né? Máximo, né? Uau. 1 ano de trabalho. Aí quando a gente foi... Você lembra a empresa? Lembro, chama Filé e Companhia, existe até hoje. Legal. Eles são meus amigos Legal. até hoje. Legal. Hoje eu já atendo a 2ª geração. O filho de um deles montou um escritório de arquitetura e me contratou para fazer o mesmo trabalho que eu fiz para os pais dele. Que bacana. E aí quando a gente foi assinar o contrato, tinha entrado algum plano econômico, que eu já não lembro Collor, mais. 89?
Não, antes. Antes? Nós estamos em 85 ainda. Então foi foi o plano real. Provavelmente. Não, o plano real foi 94. Não, desculpa, real não. 94. Alguma tableta, alguma cruzado, tableta. alguma coisa daquilo lá que você que é dessa geração não sabe. E não sei Pesquisa aí, mais. o Brasil teve 5 moedas em 10 anos. Era muito divertido. E aí, eles falaram, só que tem um negócio, nós não podemos pagar você em dinheiro. Pagar em comida. Pagar em comida. Eu falei, porra, mas 1 ano? 1 ano. Mas nada de uma graninha? Não, nada. Eu falei, tá bom. Então, assim, primeiro Tá mês... meio magrinho, né? Primeiro mês foi fantástico, né? Comi que nem rei. Segundo mês eu falei, cara, isso não vai dar certo. Não tem condição, ainda falta mais 11 meses. Posso trazer meus amigos, minha família? Eu comecei a trazer parentes. Mas depois deu uns 40 dias, os parentes falaram, tá, beleza. Gostamos da comida. O cardápio era pequeno. Aí comecei a trazer amigos. Chegou no 4º mês, eu comecei a pagar para estranhos. Tava lá, por exemplo, vocês dois lá. Eu falava, puxa, que casal simpático. Fulano, segura a conta deles para mim. E ia embora, vazava. Mas deixava cartões, né? Sim, lógico. Não era essa a minha estratégia, mas olha o que aconteceu. O cara pagava a conta, não, sua conta foi paga. Mas quem pagou? João. O João. Que João? João Cordeiro. Ele é o dono daqui? Não. O que ele é? Ele trabalha aqui com a gente. Tem o telefone dele? Só um minutinho. Já lá no escritório, né? Tinha do restaurante tinha uma pilha de cartão. Isso, pelo menos, eu fui inteligente. O cara tá aqui, esse aqui. Dava uns 3 dias, 4 dias, tinha um recado lá na secretária eletrônica. Eu queria te agradecer, tá? Eu ligava pro cara. O cara falava, o que você faz? Eu trabalho com treinamento, assim. Você foi bem atendido? Foi. Então, meu trabalho. Pô, vem na minha empresa, vem contar o que você faz aqui, vem tomar um café com a gente. Aí que começou o negócio. Que legal, eu não sabia dessa parte, hein? Então foi o quê? Uns 6 meses depois, assim? Começou e daí eu fui trabalhando com outras empresas, fui indo e começaram a vir clientes de São Paulo, aí eu me mudei para São Paulo. Bom, enfim, a minha vida começou dessa forma. Eu me lembro que também eu tive um cliente em São Paulo que chamava CETC. Ela é mais conhecida pelos nomes fantasia, né? Que são os bares, o Pirajá, Original, Conheço. Brás. Super famoso. Super, né? Hoje eles têm uma rede grande com mais de 1.200, 1.300 funcionários. Mas na época eles tinham uns 300, 400. E eles me chamaram e nós montamos tudo para eles. Nós montamos manual de operação, checklist de abertura de loja, fechamento, treinamento. Chegamos em treinamento de chopp. Demos um treinamento de chopp para o garçom. Como tirar o chopp? Como tirar o chopp, a importância do creme. Creme, na época, chamava-se colarinho. A importância do colarinho, os clientes não queriam. E a gente treinou o seguinte, olha, eu vou trazer o seu chopp sem colarinho e vou trazer um meu. Ele falava assim, um meu, não é da casa, não meu. Precisa pagar. Precisa pagar, com colarinho para você ver a diferença. Bom, não deu outra, né? Lógico. Porque o creme, Carol, ele mantém a temperatura do chopp. Depois que ele está no copo, 3, 4 minutos, ele perde a temperatura e fica sem graça. Mas com a espuma, ele mantém a temperatura. Nossa, não sabia disso, não. E a venda do chopp disparou. Deu uns 3 meses, a gente foi chamado pela Ambev. Uau. Vem cá. Isso via Pirajá. Tudo via Pirajá. Astor, toda aquela rede. Vem aqui. Os caras marcaram reunião comigo 27 de dezembro. Eu falei, quem é que marca uma reunião 27 de dezembro? Ambev. Ambev. Ó, pra quem não sabe, só pra gente esclarecer, pra quem não sabe, a Ambev é a maior cervejaria do mundo hoje, né? Uhum. Do mundo, que é a Embev, que começou com a Antártica, com a Brahma. Isso. Aí começou tem com Brahma, depois Antártica, aí Budweiser, Corona também compraram, em várias marcas, né? Aí eu chego lá, um cara chamado Miguel Patrício, que hoje é CEO global, falou assim, você que fez esse trabalho lá, como é que você aumentou a venda de chopp? Eu falei, a gente ensinou, né? Primeiro o cara tira chopp, ele não pode chutar o barril, porque o barril, o chopp é vivo, né? Sim. Ele não é pasteurizado. A gente ensinou ele a tratar com carinho, explicamos para eles que eles têm que ficar com o chopp na câmara fria, não pode largar no sol, na calçada, o chopp era maltratado. A tulipa tem que ser bem lavada, a serpentina tem que ser limpa. Ele, A gente tem alguns pontos de venda aqui, você tem equipe para trabalhar? Eu, Claro. Não tinha, né? Lógico. Aí ele pegou o mapa, abriu assim e falou assim, são 5.500 pontos de venda. Eu falei, ok. Ele falou assim, eu quero um projeto para isso. Eu falei, tá bom. Eu falei, vou demorar 60 dias para fazer um projeto disso. Eu falei,
final de ano, né? Eu falei, então, final do mês, né? Eu volto aqui. Ele falou, final do mês não. Primeira semana de janeiro, eu tô indo para a China, eu preciso que você cuide disso. Eu falei, tá. E fui para casa, falei com a minha sócia, que é a Débora, que é minha esposa, que é minha parceira. Beijão para ela. Obrigado. Se não fosse ela, eu não chegaria aqui nunca. E, Débora, nós temos essa bucha. Ela falou, deixa comigo. E a gente montou uma equipe, trabalhamos com a Ambev durante mais de 15 anos. E depois fomos fazendo outras frentes. Fui com eles para vários países da América Latina. Fora o cartão de visita, né? Fora o cartão de Imagina, com a consultoria, falou, quem é seu maior cliente? Ambev. Tá aqui o nome do diretor, liga lá e pega a minha recomendação. Já chegou chegando. Então foi isso, Carol. Eu não sei se eu fugi da pergunta ou não. Não, você respondeu maravilhosamente bem. Muito Eu acho que obrigado. para entender, a gente tem que entender um pouquinho da história, né? Verdade. E a Débora estava com você nessa jornada toda. Claro. A Débora entrou no meu escritório como candidata a ser estagiária e eu olhei para ela e falei, isso não vai dar certo. Ela estava linda, com vestido rosa. Eu falei, eu vou casar com ela ou ela vai trabalhar aqui comigo, nós vamos ter problema. E deu tudo certo. 20 e bom. quantos anos juntos já, João? 30. 30, nossa. 30 e poucos Que bom, anos. que bom. Eu tive o prazer de conhecer vocês dois. Só emendando a pergunta, né, João? Uhum. Questão accountability. Ok. Que é uma palavra que nos Estados Unidos até é um pouco conhecida, um processo, Sim. um conceito. No Brasil, eu saí do Brasil em 2012, eu acho que foi mais ou menos a época que você implantou isso, um pouco depois. Uhum. E você, apesar de não se intitular como, eu sei que você é o embaixador da accountability no Brasil. Então eu queria que você explicasse primeiro o que é accountability, para quem não sabe, e segundo, da onde surgiu essa ideia, essa necessidade ou essa visão sua de implantar esse conceito no Brasil. Eu acho que explicar até para quem sabe também, porque a primeira vez que eu escutei, eu tinha uma coisa na minha cabeça. Uhum. Mas acho que quando eu comecei a escutar e ler e entender o que accountability é para você, deu uma nova proporção do que é essa palavra, do que ela significa. Então, às vezes, até para quem sabe, é legal escutar O conceito. como você trabalha com essa palavra, porque abre um leque infinitamente maior para uma palavra que é tão rica e a minha definição era tão pequenininha dela. Bom, primeiro é importante a gente destacar a importância das palavras pela linguística. Pela linguística, ela entende uma palavra, ela traz um conceito mais uma experiência. Então, por exemplo, se eu penso no alimento assim e falo pizza, né? Você percebe que pizza, no Brasil, remete ao alimento coletivo, geralmente com família, mais para a noite do que para o almoço, no Brasil. Aham. Olha como é localizado Verdade. essa experiência. Geralmente no domingo e diante de uma TV. Se eu falo pizza para o americano ou para um brasileiro aqui, pode ser um alimento individual, pode ser almoço, jantar, pode ser um slice, uma fatia, Pedacinho. né? Dificilmente na frente da TV com a família e tal, mas pode ser também. A mesma pizza. A mesma pizza. Pizza aqui é quase um fast food. Exato. Se eu falar hambúrguer no Brasil, também é alimento, mas é mais individual, está mais, talvez seja diurno, um pouco mais noturno, mas raramente domingo à noite junto com a família. Aqui pode caber como refeição, como jantar nas famílias. Então você percebe que cada palavra tem um conceito, uma experiência e ela pode mudar de acordo com a localização. Cultura, né? Tudo bem até aqui? Perfeito. Aham. Aí nós temos accountability, que é uma palavra que só tem em inglês. Não existe em nenhum outro idioma do mundo. Não existe no mandarim, no alemão, no italiano, no espanhol. E ela é muito interessante porque ela nivela, ela traz níveis diferentes de responsabilidade. Basicamente, a gente poderia imaginar uma escada com 4 degraus. O primeiro degrau é responsabilidade, como a gente conhece. O segundo é protagonismo, quando eu sou o centro de um processo de melhoria, por exemplo. Tem um problema no condomínio, eu e um amigo e mais um outro vizinho resolvemos trabalhar nisso, mas eu fui o principal articulador daquilo. Pode ser numa empresa, pode ser numa família. Eu fui o protagonista. Aí tem um terceiro nível, que é senso de dono. É quando eu faço uma função com o conceito de dono moral, eu trato isso aqui como se fosse meu. Esse estúdio, por exemplo, ele pode ser alugado, mas eu posso tratar o equipamento com desleixo. Eu posso ir no banheiro e deixar ele pior que eu encontrei. Mas eu posso também deixar ele igual ou um pouco melhor do que eu encontrei. Eu posso passar um pano na pia.
Eu posso ir numa praia e deixar a praia pior do que eu encontrei. Ou eu posso deixá-la igual, ou às vezes até um pouquinho melhor. É o senso de dono. E o quarto degrau é o conceito de accountability, onde o indivíduo ele passa a ter assim uma necessidade de prestação de conta, de transparência, de fazer por interesse genuíno e não pensando em algo em troca, de ter coragem, assumir as consequências e ter um papel muito mais completo. Isto é ensinado em alguns países do mundo. É ensinado na Noruega, na Dinamarca, na Suécia, na Finlândia, na Coreia do Sul, no Japão. Isso é ensinado nas escolas. Isso que eu ia perguntar, isso é ensinado culturalmente ou na escola, ou numa universidade? Nas escolas. E na Nova Zelândia é ensinado com a palavra accountability. Por exemplo, é muito comum ter nas escolas comitês de limpeza, comitês de faxina. Uma semana um cuida dos banheiros, outros cuida do refeitório. E a responsabilidade desde cedo é desenvolvida nas crianças, né? Nos Estados Unidos, essa palavra entra mais no college. É lá que as pessoas têm mais contato com isso. Em algumas escolas, kindergarten tem, mas não é a maioria. Mas é mais comum no college. E tem outros países que essa palavra não entra. O nosso é um deles. Como é que eu tive contato com ela? Eu fui fazer uma palestra pro bono, de graça, na periferia de São Paulo. O bairro é Americanópolis. Foi em 1999. A palestra era sobre técnicas de apresentação, uso de PowerPoint, coisa que as professoras não sabiam. E era um EMEI, Escola Municipal de Educação Infantil, para crianças de 4 a 6 anos. Pública, municipal. Aí, a hora que eu entrei, a sala da diretora era um pouco maior que esse estúdio, me chamou a atenção que ela tinha feito prateleiras de madeirite e ela transformou aquilo numa biblioteca, cheia de livros, as 4 paredes. E no chão tinha caixas de brinquedo. E eu fiz um elogio à prefeitura. Ela olhou assim com cara de desapontamento para mim e falou: "Você acha mesmo que isso aqui é dinheiro da prefeitura?" Eu falei: "Mãe, de quem é?" Ela falou: "Vou te explicar." Foi na sala ao lado, chamou a coordenadora pedagógica. Falou: "Cidinha, conta para ele, de onde vem esse dinheiro?" Aí ela falou: "Olha, a cada 3 meses a gente pega 10% do nosso salário. Meu, da diretora, da vice-diretora, das professoras, das faxineiras, das serventes. Para trabalhar aqui, essa é a regra. A gente junta esse dinheiro, vai na 25 de março, compra os brinquedos. E a gente vai no sebo e compra os livros." E a frase que ela terminou, para mim impactou. Ela falou: "E a gente faz isso porque nós somos apaixonadas pelo que fazemos. Nós somos apaixonados por essas crianças que nem filhos nossos são." E eu que fui lá, confesso a vocês aqui, um pouco metido, achando que eu estava fazendo um favor, tendo que sair de casa, ir num bairro longe, sabe? Mas dar uma palestra de graça, que dia quente e tal. Eu saí de lá com um tapa na cara moral, que para mim se tornou o maior presente que eu podia receber. Porque eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe, André? sim. Como é que faz uma pessoa sair do seu quadrado de função, de isso não é meu, não é da minha responsabilidade, não ganho para isso, não é minha função? Como é que faz uma pessoa sair disso e fazer algo de bom para o outro? E eu fui falando para outro, até que eu falei para um amigo meu, o Benvenuti, que eu levei na fórum. Legal. Desculpa. Que eu levei na fórum. E ele falou, ele tinha morado nos Estados Unidos, ele falou: "João, tem uma palavra para isso. Chama accountability, não tem nada no português, vai atrás e pesquisa." E ele me deu o primeiro livro sobre isso. Em inglês, obviamente. Em inglês. Aí eu fui atrás, estudei, fui pegando os outros e comecei, depois de um tempo, a ter coragem que eu podia escrever sobre isso. E escrevi o primeiro livro, demorou 8 anos. Com o nosso grande amigo Edu Vilela. Com o nosso grande que vai amigo estar Edu aqui Vilela. no nosso podcast também. Isso, exato. Que quando eu cheguei lá, ele e o sócio dele olharam no título, falaram accountability, eles falaram: "Cara, não vai dar. Primeiro que é inglês. Segundo que remete à contabilidade." Isso. Depois que brasileiro, a hora que entender que está relacionado à responsabilidade, é aí que não vai querer mesmo. Vamos ter que mudar esse título. Eu falei: não vamos mudar, não. Não vai vender. Não tem importância. Ele falou: "Olha, se vender 2.500 exemplares, ok, pagou os custos nossos.
Falei, tá bom, então vamos. E foi, e o conceito foi sendo, aos poucos, aceito. Vendeu quantos? Entre os 2 volumes, até onde eu sei, 75 mil exemplares. Tá. Nossa. Até onde eu sei, porque depois as livrarias entraram num processo de queda de faturamento, de recuperação judicial. Fora online, né? Isso livro impresso. Livro impresso. Tá. Livro impresso. Que legal. Eu fiquei emocionada com a história. Você não conhecia? Essa história não, tá? Eu tenho estado tão envolvida com tudo que é sobre educação, e eu acho que é um lindo exemplo, porque professor aqui também ganha tão pouco. Sim. E acho que junto de médico tem a maior responsabilidade desse mundo, ainda mais quando se lida com crianças, né? Eu acho que é a principal responsabilidade. São as 2 profissões que, para mim, todo mundo tinha que ser milionário. E uma pessoa chegar e ter esse senso e fazer isso. E qual foi o resultado dessas crianças? Você tem isso? Assim, qual é a diferença que fazia para essas crianças? Você chegou a manter contato com essa escola? Porque eu imagino que isso deve ter aberto horizontes para muitas crianças. Eu não acompanhei muito a evolução dessa escola. A gente consegue ver o resultado disso em outros lugares que tem uma iniciativa aqui e ali. A gente consegue ver em outros países. Eu cheguei até a montar um instituto de accountability, chama BIA, Brazilian Institute of Accountability. É um nome em inglês que a gente achou que soa bem no ouvido da criança. Inclusive tem um perfil no Instagram, né? Tem. Accountability Academy. Isso. Para quem está ouvindo a gente quiser seguir, bem interessante o conteúdo. Obrigado. Com o objetivo de levar isso para as escolas públicas. Aí o Instituto existe como pessoa jurídica, tem sócios, fundadores que são RHs, que se encantaram com a causa. A gente não conseguiu entrar em sala de aula pela pandemia, e eu acredito que para o começo de 23 a gente consiga o nosso primeiro projeto piloto de levar isso em alguma escola pública. Eu acho que eu imagino que você vai falar aqui um pouquinho do impacto que isso tem no mundo corporativo de adultos, mas imagina para crianças, onde ainda estão formando quem elas são, né? Como é que elas cuidam do mundo. Que cuidar da sua sala de aula é cuidar do mundo, né? Imagina o impacto. Essa é uma história que eu vou querer acompanhar. Muito obrigado. E até emendando nisso, então, João, e daí você começou a estudar, começou a implantar isso. E como que é isso hoje, quando você chega, dá um exemplo corporativo, chega para uma empresa, sou lá diretor da Fórum. Quando eu te conheci, falou, tudo bem, tem um projeto de accountability aqui. Porque a gente sabe da restrição que existe nas empresas e muita, principalmente pelos executivos. Então, o dono quer e às vezes o executivo não quer. Não quer. Tô enganado? Não, tá certo. E tem um negócio muito interessante, Carol, que às vezes a gente bate com preconceito. Às vezes, vindo da própria área de RH, que eles falam assim para mim, não todos, né? Falam, João, essa palavra aqui não vai dar, nós vamos ter que traduzir. Aí eu falo, meu Deus do céu, de novo isso, né? Por que você quer traduzir a palavra? E você quer traduzir para qual? Eles falam para responsabilidade. Desculpa. E eu falo, eu explico, né? Primeiro que nem todo nome dá para você traduzir, né? Maria em inglês é Mary, Paulo é Paul. Agora, o William, em português, é Guilherme, tá? James, em português, é Tiago. Então, assim, você não traduz nem nome. E depois, por que você quer traduzir? Não, porque meus funcionários lá de baixo não entendem inglês. Eu falo, mas o inglês já chegou lá. Hambúrguer. Ele pede hambúrguer, ele pede milkshake, ele vai no drive-thru, ele pede delivery. O sanduíche que mais vende do McDonald's chama Crispy Chicken. Verdade. A loja de periferia onde ele compra móveis chama Comfort Home, que é uma rede de loja de periferia de São Paulo, né? A loja onde ele compra colchão chama Sleep. Você está falando que o inglês já chegou na cabeça dele, cara. É mais uma palavra. Vai ajudar. Então, essa é uma resistência, mas muitos estão abertos e aí começa todo um trabalho de disseminação. Nós aprendemos que nós já entramos por vários lados, né? Entramos pela liderança mediana, entramos pela porta do RH, pela porta do marketing. A porta que mais dá sucesso, que mais consolida, é uma porta chamada CEO.
Eu ia falar do dono. Quando o dono, quando o presidente, quando o CEO quer, aquilo desce que nem uma cachoeira lá para baixo. E os efeitos são Quando ele quer e acredita, né? quando ele quer e ele acredita. E nós temos alguns casos lá no Brasil. Um deles é uma empresa de fertilizantes chamada Cibra Fértil. A Cibra hoje tem 11 plantas e a sede, vamos dizer assim, em Salvador, né, com cerca de 120 executivos no corporativo. E esse é um trabalho que a gente começou há 4 anos, pela porta do CEO, muito bem recebido, apoiado pelo RH. E aquilo foi se disseminando na cultura da empresa, disseminando. E quando chegou a pandemia, muitas empresas tiveram dificuldade em fazer a transição do presencial para o remoto. Tem empresas que chegou a demorar 25 dias, isso depois de ter parado tudo. Outras tiveram que ceder desktop. Olha o risco de vazamento de dados e de risco cibernético, né? Você ceder o desktop para um indivíduo levar para casa, né? O que a Cibra fez? Ela já tinha feito a transformação digital. Por causa do todo o conceito de accountability, ela já tinha, na base dela em Salvador, cerca de 25 laptops que ficavam de backup para os executivos. Nossa. Quando eles iam viajar das fábricas, eles não precisavam levar os deles. Chegava lá, pegava um, fazia o login e trabalhava. Tá tudo na nuvem, né? Tá tudo na nuvem. Então, quando veio a decisão de vamos para o remoto, demorou um dia. Eles saíram do domingo, a decisão, para segunda-feira, trabalhando em casa. E mais do que isso, depois de alguns meses trabalhando sem os escritórios, eles chegaram à conclusão seguinte: nós estamos trabalhando melhor, né? Não estamos? Então vamos devolver os escritórios? Então ela é uma empresa officeless. Ela não tem um escritório corporativo. Devolver os andares que eles tinham. Isso não é raro em empresas de tecnologia. Por exemplo, a Unisys tem 25 funcionários no mundo, não tem mais corporativo. Mas eles são uma empresa de tecnologia. 25 ou 25 mil? 25 mil. Ah, tá. Eu falei 25? É 25. Desculpa. Não, só para... 25 mil. Tá ótimo. Para o meu pai também não, porque ele trabalha em um banco, na área de tecnologia de banco, e ele já trabalhava de casa, remoto, há anos já, Isso, muitos anos. Mas numa indústria antiga, que é fertilizante, isso é raro. Para não falar, eu acho que é um dos únicos casos no mundo. E ela simplesmente devolveu os escritórios. Hoje eles trabalham em casa, mas o que ela fez? Olha a inteligência ali do CEO, do Santiago Franco. Todo o dinheiro que ela gastava com o escritório, com aluguel, com condomínio, com outros funcionários, ele catou aquele dinheiro e transformou numa verba de fazer encontros presenciais. Que legal. Para não perder a cultura. Sim. Porque sim, você pode trabalhar à distância, mas a gente colabora próximo do outro, vendo o rosto. Quando a gente está vendo o rosto um do outro, a gente se engaja, nossos corações tendem a sincronizar o batimento cardíaco, a pessoa que está com uma pressão alta tende a diminuir se a reunião for agradável, ou o inverso, é verdadeiro. Verdade. Se ver é importante para os humanos. E ela faz hoje uma média de 3, às vezes 4 encontros por ano, onde as pessoas se encontram. Mas o mais interessante é que uma das discussões que eu tive com o Santiago, a gente falou da importância de um rito, de ter um ritual diário. Muito difícil, mas é muito difícil uma empresa conseguir fazer isso. O CEO precisa ter, assim, desculpa a palavra, precisa ter peito, sabe? Para conseguir colocar isso. E ele acreditou, ele já tinha uma identificação com a ideia, e ele implantou já há alguns anos o que eles chamam de DDE, Diálogo Diário de Execução. Que legal. Todos os dias, das 9 da manhã às 9h15, para 100% da liderança. Da liderança da fábrica, não para a operação. Sim. Claro, quem está carregando o caminhão continua carregando, mas para a liderança, eles vão para uma tela, eles usam o Teams como plataforma e uma pessoa conduz a reunião. No começo, quem conduzia era o Santiago. Depois foi para a Cris, a diretora de RH. Depois foi para outros diretores. Hoje,
você faz uma inscrição para você conduzir uma reunião. E a Cris falou, João, se eu quiser conduzir uma outra hoje, a próxima vaga é só em dezembro que eu tenho. Que legal. Porque Incentivou as pessoas, né? e a última que eu assisti, que deve fazer uns 20 dias, que eles têm todo dia, mas que eu assisti, estava sendo conduzido por um analista júnior. E assim, você vê a seriedade de todo mundo prestando atenção, dos diretores, dos gerentes, do E o próprio quanto CEO. de accountability que isso coloca na pessoa. E Incrível. nesses encontros são falados dos valores, um dos valores é accountability, são faladas das histórias de sucesso, são homenageadas as pessoas, celebrados os resultados. E algumas coisas curiosas começaram a acontecer, como, por exemplo, a empresa crescer mais que o mercado. O mercado de agrobusiness cresce uma média de 10 a 12, a Cibra cresce 19 a 23%. Ao ano? Nossa. Uau. Depois, ideias. Ideias disruptivas começaram a ser colocadas e abraçadas. Porque o problema não é você ter ideia, o problema é você encontrar um ambiente que acolhe a sua ideia, né? Ideia do tipo assim, que tal se a gente fosse vender fertilizante por um aplicativo de e-commerce? Uhum. Isso é comum para um varejo, Sim. né? Agora para bebidas, né? A Ambev está fazendo isso, mas para fertilizante, o fazendeiro, vou comprar fertilizante. E ele não só acompanha, como ele acompanha a entrega. A criação da Cibele, que é uma entidade virtual que interage com eles e presta serviço no chat, se De responde inteligência artificial. de inteligência artificial. Interessante. E o mais incrível, eles criaram uma moeda. Como a compra de fertilizante não deixa de ser Commodity. um commodity, mas você compra uma compra futura, um hedge que você Sim, faz, sim. porque você compra no dólar lá na frente, ele pode variar. Então, ele compra na chamada Cibra Coin. É um blockchain ou não? Não chega a ser um blockchain, porque não está Tá. aberto para o mercado Não é todo. cripto, não. Não é Tá. cripto, é para o mercado Mas é deles. uma moeda virtual. Mas quando chega o teu fertilizante, se você tiver crédito, você pode usar esse crédito, você pode ter de volta, se você quiser, você pode comprar ações da Cibra, você pode comprar equipamento agrícola, Interessante. você pode comprar outras coisas. E se você tiver uma diferença desfavorável, você pode pagar com o próximo crédito seu. Que muito interessante. E isso acontece em alguma outra empresa desse Não. ramo? Não. E o interessante é o seguinte, eles são, no Brasil, deve ter cerca de mais de uma dúzia de players nesse setor, eles devem estar entre o quinto e o quarto, o primeiro está muito longe, é uma multinacional norueguesa. Mas assim, nem passa perto isso, desses primeiros players. Por causa do conceito e a cultura, né, João? Que a gente é o maior, que a gente está bem. Não precisa, né? Deixa lá que o cara é pequenininho, que ele tem tempo para fazer a manobra, deixa ele testar, o dia que ficar bom. Inclusive, até quero emendar já na segundo conceito, né? Uhum. Dessas empresas muito grandes que tem uma palavra que aí não foi ninguém que te falou, não tem realmente nenhuma tradução, que é desculpability. É uma palavra mais fácil aí para o pessoal do chão de fábrica entender. Isso. Mas da onde surgiu isso, João? Que foi, inclusive, tema do seu segundo livro. E a gente passou algumas questões de desculpability aí no passado, na época da Fórmula da Triton. Uhum. Mas é um tema que é um livro recente que você escreveu, né? Esse surgiu num evento da Arezzo. Eu estava lá com o Alexandre Birman, com o conselho dele, com o Vicente Falcone, com o C-Level. E eu estava falando lá do conceito, e aí um diretor de produção dele, de uma fábrica do Rio Grande do Sul, um gaúcho muito engraçado, o Cisso, falou: "Ô Cordeiro, você está falando que o contrário de accountability, tchê, é dar desculpa? Então é desculpability." Aí o pessoal riu, que ele fazia uma piada atrás da outra, né? Eu comecei a usar um dia conversando com o Edu Vilela. Eu falei: "Edu, eu escutei essa palavra assim." Ele falou: "João, escreve já. Para tudo, escreve já sobre isso." E como eu tinha feito uma pesquisa muito grande para os 8 anos que eu fiquei escrevendo o accountability, eu tinha muito material, né?
Então, eu resgatei o material e nesse livro a gente explica por que o ser humano dá desculpas. Desculpability é o hábito de fugir da responsabilidade, culpando as circunstâncias ou responsabilizando os outros. E isso é do ser humano. A gente foi pesquisar, encontramos uma luz na neurociência. Dentro do nosso cérebro tem um cérebro mais jovem, que está na nossa testa, que chama córtex pré-frontal, que é onde a gente processa a nossa consciência, nosso estado de alerta. Esse cérebro não existia no Homem das Cavernas. Você pega um sapiens, por exemplo, o que cabia na caixa craniana era um cérebro de 1/3 do nosso tamanho de hoje. O que expandiu foi esse chamado neocórtex, esse cérebro novo para frente. Então, abaixo dele tem um cérebro antigo, ele é dentro de um chamado sistema límbico, que coordena comportamentos sociais, emoções, etc. Dentro do sistema límbico tem uma glândula do tamanho de um caroço de azeitona, chamado amígdala. As pessoas acham que às vezes eu estou falando da amígdala da garganta, né? Tem gente que numa hora dessa no workshop levanta a mão e fala, mas peraí, eu tirei quando eu tinha 12 anos de idade. Eu falo, não, você tirou outra. Essa você não tirou, não. Está numa região inoperável no cérebro. E é uma de cada lado. E a amígdala é como se fosse um chip que roda um programa. Ela rastreia perigo. 24/7. Fundamental quando a gente morava numa época primitiva. Até hoje, quando você vai num país, numa região mais assim, carente, numa região, ou num transporte coletivo. Você pega um metrô em Nova York, você pega... É uma autodefesa, né? Autodefesa. Você vê as pessoas assim, segurando a bolsa, a mochila, tirando o celular do bolso de trás, colocando na frente. É como se o organismo se organizasse para um impacto, né? Quem processa isso é a amígdala. Só que ela não processa só quando a gente está numa estação de metrô ou no aeroporto. Ela processa enquanto a gente está dormindo, no escritório. E como que ela reage? Através de um WhatsApp, de um e-mail. E ela tem 3 tipos de reação. Ou ela parte para a luta, ou ela foge, ou ela congela. Então, como neurologistas americanos falam... O congela é relativamente novo para mim. Porque a gente fala muito de fight or flight. Isso, ela fight, flight or freeze. Isso é muito interessante, porque tem pessoa que, diante de uma situação de emergência, não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer, literalmente congela. Isso. No mundo corporativo, como é que é isso? Chega uma mensagem no e-mail, surgiu um problema assim. Situação da amígdala, não responda. Fica na tua, vai sobrar para nós. É isso que ela fala. Ou então responda, mas copia uns 50 caras. Né? Divide a responsabilidade. Joga no ventilador, porque aí dilui o problema. Então, numa reunião, não assuma que foi você. Culpa o estagiário, culpa o fornecedor, culpa o cliente. E aí as pessoas foram criando expressões de bloqueio de responsabilidade, do tipo, não sabia, não recebi o e-mail, já deu o horário, fiz a minha parte, sempre fizemos dessa maneira, não é meu cliente, já enviei o e-mail, estou aguardando a resposta, vou ver e te aviso. Outro dia vi um cara na Paulista com uma camiseta assim, vou ver e te aviso. É desculpability total. E ela foi generalizada. A gente recebeu um pouquinho também de influência sindicalista, num período que o nosso país teve um governo de orientação mais de esquerda. As pessoas não sabem, mas muitas expressões como não é da minha função, isso aí veio de influência sindicalista. Tem gente que repete isso nas empresas e não se dão conta disso. Então, isso impregnou um modelo mental. Então, junta as frases com um instinto de defesa, pronto, você tem a receita certa para a pessoa não evoluir a sua responsabilidade. Soma isso, o fato de não ter a palavra no vocabulário português. Para accountability. E para piorar, no passado a gente teve nas escolas uma matéria que ensinava um pouquinho de responsabilidade, respeito, chamado Educação Moral e Cívica. Nossa, EMC, da minha época, já entregou na cidade de novo. De novo. Eu já não tive isso, não. Carol não teve isso, não. Carol, isso variava de estado para estado, de cidade para cidade. Mas na minha
no meu contexto, é uma aula que você podia chamar assim, aula de respeito. Porque assim, primeiro era respeito para entrar em sala de aula, você fazia fila, tinha distanciamento social. Você esticava um braço assim para fazer fila, hasteava a bandeira, com a mão no coração, cantava o hino. Todo dia. Então era respeito à bandeira, respeito ao país, respeito ao aluno, respeito... Professor era uma autoridade máxima, né? Entrava o professor na sala, a gente levantava e falava, bom dia, professor André Dweck, nome e sobrenome. Para passar um caderno, a gente aprendia como passar um caderno, como passar um livro, porque antes a gente arremessava um caderno. Como passar uma tesoura. Essa matéria foi retirada, porque estava muito vinculada à ditadura militar, mas não foi colocado nada no lugar. Nada. Né? Só que nesse momento, ainda a criança podia ser educada em casa por, às vezes, 2, 3 mentores. 3 ou mais até. Pai, mãe, avô e avó. O que acontece com a última geração, as 2 últimas? A criança é educada só em casa, né? Na fase pequena. O pai trabalha muito, a mãe também. Ele está deixado com a escola ou a TV, ou o pior, o celular. Videogame. Os pais inconscientemente delegaram isso para as escolas. As escolas mal dão conta do currículo básico. Você pega educação e matemática brasileiro, o Brasil é 12º, 13º nação do mundo em termos de produto interno bruto. Mas em matemática a gente está na posição 80, 85. Em matemática. Muito menos virtudes morais. Então hoje, uma pessoa que tem uma empresa, que montou um negócio, que fez um processo seletivo, que contratou um jovem muito bem formado, na GV, na USP, no INSPER, contratou bem formado academicamente. Mas em termos de virtudes morais, é uma loteria. Que é muito mais difícil de treinar depois. A gente não sabe o que está vindo. Por isso, entre outros motivos, que código de conduta no Brasil é o maior do mundo, tá? Não sei se você sabe, tem países que não tem código de conduta. Não sei se vocês trabalharam em alguma empresa aqui americana, não tem código de conduta. O primeiro código de conduta que eu vi era uma página. Depois vieram 2, depois virou uma apostilinha. Hoje é um livreto. O que pode, os do's e don'ts, né? O que você pode fazer e o que não pode fazer. Exato. Aqui a gente chama de best practices. Best practices. Mas geralmente é muito mais ligado ao trabalho em si que você está fazendo do que como você lidar no dia a dia com o seu time. Mas aqui muitas vezes foi escrito pelo RH, né, pela área de HR. Lá é escrito pelo jurídico. Por quê? É lei. É assim, se você sair daqui, você pode ser mandado embora. Tem que assinar, né? Tem que assinar. E o maior código... Porque até a legislação trabalhista é bem complexa no Brasil, né? Exato. O maior código de conduta que eu já vi na minha vida era assim, ó. Parecia uma lista telefônica daquelas antigas. Quem não viu a lista telefônica, né, tem uma ideia? Acredite se quiser. Era da Odebrecht. Caramba. Então, o que você conclui com isso? Né? Que sobrou para o mundo corporativo educar aquilo que a escola não fez. A família também não? Que a família não fez e que a sociedade não conseguiu fazer. Interessante, interessante. Que aula. E isso eu traduzo tudo por um cheque. Alguém assina um cheque no final das contas. Porque uma empresa que não tem uma cultura de pensamento de dono contrata mais do que o necessário. É o turnover, o famoso turnover. A comparação que eu trago é entre, assim, você pega o United Airlines, American Airlines e Southwestern Airlines. United e American, mesmo ano de fundação, 1926. A Southwest é mais jovem, 1957. A American Airlines, 130 mil funcionários. United, coisa de 90 mil funcionários. Southwest Airlines, 52 mil funcionários. Nossa. Valor de mercado. Enquanto que a American United fica na faixa de 12 a 14 bi, Southwest 25, 27 bi. Caramba. LLC, lucro líquido por colaborador. Que quando a gente estuda cultura, o que interessa é isso. É quanto cada colaborador gera de lucro. Contribui, né? Contribuição. Contribui. Números do ano passado, tanto a American quanto United é negativo. É cerca de $9 mil a 7 mil a 9 mil dólares negativo, enquanto a Southwest... Por pessoa. Por colaborador. Enquanto que a Southwest Airlines,
$11.500 positivos. Isso que basicamente é o custo da gasolina do avião, Querosene. do querosene, O mesmo? do hangar não, enfim, do táxi aéreo, lá de toda a parte do aeroporto, é igual para todo mundo, né? O ar, Não muda nada. a resistência do O vento. Boeing é igual para todo pneu. mundo, o Airbus, o leasing é igual, né? É. Que deve ser 80% do custo. Tem uma diferencinha aí, porque enquanto a United e a American trabalham com vários tipos de aeronaves, várias categorias de Airbus, vários níveis de Boeing, a Southwest só trabalha com Boeing e só a família 737. Mas isso é uma particularidade Sim, do low cost sim. dela. Mas, assim, o mais interessante é o lucro líquido para o colaborador, o turnover, enquanto que o turnover das outras duas grandes fica em torno de 21%, 23% de empregados ano, o turnover da Southwest Airlines é 11%. Pô, 21, 25 a cada 5 anos trocou todo mundo. Trocou Basicamente todo mundo. isso. Trocou todo mundo. Muito alto. A Southwest Airlines não paga mais que o mercado, ela paga cerca de 17% a menos. E o cara é mais feliz. Ela recebe 60% de currículo do que ela tem de empregados no ano. Então, ela recebe cerca de coisa de 30 mil currículos ano. Ela não dá conta nem de atender 20% disso. Por isso que quem é aceito para trabalhar na Southwest Airlines tem um famoso barbecue. Ele faz um churrasco para os amigos, comemora, porque é quase difícil. como se aceito numa Na Ivy League. faculdade. Sei. Agora, uma última pergunta que eu acho que a maioria das pessoas que vão estar escutando aqui são donos de empresa ou querem empreender ou têm esse espírito empreendedor. Aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos e no Brasil também, no né? Brasil, eu acho assim, todo mundo que eu tenho falado, né, do nosso projeto e tudo, então acho que a gente vai ter essa audiência de pessoas que querem ser o líder, né? Que querem ter um time. Tudo bem que você pode ser um líder mesmo não sendo o líder do time. Sim, ali. não formal, mas, né? Informal. Informal, Isso. Que eu acho que mais ou menos um pouco da nossa história, como eu virei sócia do André, foi mais ou menos isso, Sim, né? perfeito. Mas eu acho que eu vejo muitos líderes de muitas equipes, muitos donos de empresa que querem que as pessoas sejam assim, mas eles não são. Eles querem que a pessoa assuma um erro, né, e defenda ali o time, mas quando eles não fazem aquilo também. Então, assim, o que você falaria assim, para essas pessoas que querem ser líderes de equipe? Como que o accountability é tão importante para o mindset? Assim, a gente ensina por exemplo, né? E quando a gente olha para cima um exemplo errado, a gente vai copiar o errado. Uhum. Eu acho que a gente falou muito da importância da equipe, mas qual a importância do líder? Ele ter um coaching, né, desse mindset também, do accountability. Então, Carol, uma coisa interessante, curiosamente, se você olhar o currículo de qualquer universidade brasileira, nenhuma delas tem uma matéria chamada liderança. É verdade. Nem matéria, nem trabalho. Assim, raspa no MBA e olhe lá. Assim, elas não querem dar o nome dela, certificando que você sai de lá líder. Elas têm coragem para certificar que você sai de lá médico, você sai de lá engenheiro. Que é muito mais complicado. Muito mais complexo. Engenheiro para construir ponte. Sim. Que você pode se candidatar à OAB para ser um advogado, para defender, ou para você acusar as pessoas, um promotor. Mas, assim, para liderar pessoas, não. Isso aí é interessante. O que mostra a importância de um líder, de um empresário, de um executivo, e estudar. E fazer sua lição de casa. E fazer outros cursos. Contratar uma mentoria. E aprender, assistir palestras sobre o tema. Liderança é uma mistura de arte, com técnica, com habilidade, com uma série de coisas. E o mais importante, né? A importância da pessoa se conhecer como indivíduo. Então, o que eu diria para o empresário, assim, o seu negócio pode melhorar muito se você desenvolver a sua liderança e se você desenvolver accountability nas pessoas, o senso de dono, o protagonismo e uma responsabilidade maior. E se você vier fazer negócios aqui nos Estados Unidos, aí, cara, assim, se você não tiver esse nível maior de responsabilidade, vai gastar muito dinheiro aqui. Tem muito brasileiro que perde dinheiro aqui
Sim. O André já deve ter falado Infelizmente, isso. mais perdem do que ganham. Por enquanto. A gente está tentando ajudar para... Inclusive, esse podcast é para isso, né? Para a gente ajudar as pessoas. O brasileiro, a gente está acostumado ao seguinte, eu me comprometo com você para sexta-feira te mandar um e-mail. Se eu mandar um e-mail 6 horas da tarde ou 7, na minha cabeça, eu tô dentro do compromisso. Mas na cabeça do americano, do alemão, do suíço, é sexta-feira, 9 da manhã, 9h05, ele abrir o e-mail dele e tá lá a resposta. Tem uma diferença aí de 8 horas. Sim, acabou. Perdeu 3 dias, sexta, sábado e domingo. Isso. Reuniões, né? Como a gente já falou, reunião marcada para as 4, o camarada tem que chegar 10 para as 4, 15 para as 4. Isso os Estados Unidos ensina bastante, né? Aqui, Os então, brasileiros aprendem a forceps. a promessa aqui é muito importante, né? Ser cumprida. E a accountability pode ajudar muito o indivíduo a se desenvolver nesse aspecto. É que eu acho que volta para o que você falou. Quando entra pela porta do CEO, é quando a empresa tem o maior desempenho, né? Sim. O que você falou. Acho que isso é tão importante. Tão importante. Bom, meu amigo João, o papo tá bom demais, mas eu acho que você poderia voltar aqui, tá? Para depois a gente desenvolver outros temas. E prazer. Quando você lançar seu terceiro livro, vai lançar quando, João? Então, quando a editora achar papel, porque agora tem essa, depois de faltar container no mundo, depois de faltar chip para carro, chicote elétrico para carro, insumo para vacina, agora tem falta de papel de qualidade, né? Boa para um livro. Poxa. Mas você que está ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Apple Podcast também... Nossa, tem tantas plataformas, né, Carol? Apple Podcast, Amazon Cast, Amazon Podcast, Deezer, enfim. E também está assistindo a gente pelo YouTube. Esse é o episódio número 3. Estamos aqui no Invictus Podcast Studios, aqui em Deerfield Beach, pertinho de Miami, Fort Lauderdale. Eu, André Dweck, Carolina Lara e meu grande amigo João Cordeiro. Obrigado pela aula. Foi muito rico o conteúdo e... Depois vai ter mais conteúdo, né? Para quem a gente está gravando esse podcast, mas para quem está no nosso canal, principalmente no YouTube, vai poder assistir as 2 palestras. Na verdade, uma palestra de Desculpability e um painel que o João Cordeiro vai estar liderando de Accountability. Ele junto com o Eduardo Vilela, Adriana Machado, no OneBRZ Talks, que é o nosso primeiro evento Figital, como diz meu amigo Mark, o Figital, que é físico e digital, a primeira edição em Miami e a próxima em São Paulo. Estaremos juntos, João. Obrigado mais uma vez. Um prazer. Obrigada, João. Valeu. Estaremos de volta na próxima semana com o OneBRZ Podcast. Lembra de deixar um like, acionar o sininho e também compartilhar esse link com seus amigos. Esse episódio número 3 foi demais. Obrigado, até a próxima. Tchau. Tchau.